sabemos que em 1 Coríntios 3, né? 10, 11, ali no versículo 11, diz que não podemos lançar outro fundamento no Evangelho, né? Nessa novidade de vida, a não ser o Jesus Cristo. Mas o que é que nós vimos direto? É Abraão, é Moisés, é Sansão, é Samuel, é sei quem, entendeu? Não liberam esses povos como história, mas liberam como doutrina, como ensinamento. Entendeu? Me presta atenção. E na Malaquias para trás, né? Não tinha ainda o Cristo vivo, né? Presta atenção. Então não tinha nem a verdade, o caminho, a vida, quanto mais o novo e vivo caminho, a novidade de vida. Então preste atenção, menino. Se inscreva, deixe seu like. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, né? E nós vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi o que? Manifestada. A vida eterna foi o ministério de Jesus, né? O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delongas, vou pedindo para curtir os nossos vídeos, se inscreverem, né? Compartilhar para que outros venham se inscrever, comentar, comente, né? Eu preciso aprender, entendeu? Preste atenção. Então não só ouvir, mas comentem, né? Vamos interagir. Aqui a única liderança vem do alto, né? Ele é o Rabi, que foi para os judeus, né? Então é o nosso mestre, é a nossa luz para o nosso entendimento. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos nessa. O nosso pequeno vídeo hoje traz a luz do entendimento, o que é a graça, né? E por que foi dado a graça? A graça foi dada o quê? Por Jesus Cristo, né? Que a graça é o quê? A graça é a luz que ilumina o quê? A graça é aqueles que ilumina quem? O que é a graça? Favor imerecido. Então a graça é a luz que ilumina, né? Aqueles, né? Do qual não merecia, mas é iluminado. Porque Deus é assim, Ele fala através de quem Ele quer. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então é desse jeito. Então lá em Atos, capítulo 22, né? Ali de 6 ao 9, nós vemos o encontro da luz com Saulo, que virou Paulo, e ele disse: eu sou esta luz. Quem era? Eles ficaram, né? Caíram, todos que estavam com Paulo viram, né? E ele disse: eu sou o Nazareno, a quem você persegue, né? E depois sabemos que ali em 1 Coríntios capítulo 12, né, teve aquele encontro da luz com o espírito de Paulo, né? Ali já não era com o corpo físico, mas com o corpo, com o espírito. Tanto é que o Paulo ficou meio assim, que ele ainda não entendia esse negócio de saída do corpo, né? Porque Deus é espírito e ele trata com o espírito, né? Não trata com carne. Então Paulo ali em 1 Coríntios, né? Ele diz, capítulo 12, ele diz assim: eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu não sei, entendeu? Um homem, ele não se refere nem a ele mesmo, né? Porque você fala assim, esse homem tá doido, né? Aí ele sim fala: eu não sei, eu só sei que eu estava assim, né? Diferente, assim, foi lhe dado, né? A palavra, né? Presta atenção, hein? Então aqui, em Romanos 10, nós lemos uma passagem que a partir do versículo 8, que diz assim, ó:
A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, né? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, porque esse foi o ministério, né? O homem, a religiosidade é que põe vários rituais, tradição, costumes de povos, né, de nação, mas o ministério foi trazer vida e vida e abundância, né? E ele concluiu, né? João 3,16 ali, né? Trouxe vida eterna. Presta atenção. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, né? Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome, né, de Yahweh será salvo, né? Aqui será salvo, presta atenção, hein? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, né? Entendeu, minha? Presta atenção. Por isso que a palavra diz, vem trazer para nós o entendimento que não há um justo sequer. Quando falou assim, falou dos judeus. Não havia um justo sequer, porque Jesus ele veio, né, para Israel, mas nenhum deles creram, né? Então nenhum deles era justo, nem os do reino do norte e nem os do reino do sul, nem de Judá e nem de Israel. Mas pela fé, né? Pela fé, aqueles que creram foram justificados. É só você ler Romanos 5 todo, entendeu? Preste atenção. E foram também o quê? Lhe perdoados o quê? A transgressão, né? Daquele pacto da lei que é o pecado, né? Tá, Romanos 8 todo. Então ele disse: mas como, porém, invocarão aqueles que não conhecem, né? Porque o homem religioso ele é um pouco confuso, né? Ele não sabe exatamente a quem ele invoca. Ele pensa em um e fala no outro. Ele chama por Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, que já não existe, né? Que existiu naquele tempo, não é verdade? Presta atenção. O homem é meio, né, titubia assim na sua fé, porque hoje ele vive num Cristo que vive, né, num Espírito Santo que está, esse reino que está dentro de nós, que nos conduz em triunfo, mas vivem sempre adorando e anunciando a morte de um Jesus que da história que já passou, né? De uma história que foi ali, aquele ritual, vamos dizer assim, né? Foi aquele rito, foi para o Jesus de Nazaré com os seus discípulos, né? O Jesus, filho do homem, né? E o Filho do Homem não irá voltar. Ele concluiu, né? Ele falou na cruz: está consumado. O que voltou, né, foi ele ressuscitado, né? E a sua justiça, que derrubou o templo, né, de Jerusalém, que é a casa do tesouro, né, onde ali todos pagavam o pecado, porque ele, sendo o Cordeiro Santo, não precisaria mais dia da expiação. Não é verdade? Preste atenção. Então ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado, né? Tirou o pecado daquele mundo, né? Quando se fala mundo, gente, não é mundo. Muitas das coisas temos que entender, né? A linguagem de figura, né? As metáforas. Então, como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Entendeu, minha? Presta atenção. Então nós ouvimos bastantes vezes religiosidade, como eu li no outro vídeo, Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que fez maravilhas, né, curou no nome de Deus, Deus conhece, né? Apartai-vos de mim, ele disse no 23. Então, como crerão naquele de quem não ouviram falar, né? Porque hoje nós temos que entender, né? Esse Deus invisível, mas real, vivo, que não tem como a gente anunciar morte de quem, gente? Pelo amor de Deus, entendeu?
E como pregarão se não forem enviados, né? Então temos que ser enviados para tirar da mente das pessoas essas palavras pagãs, esses rituais pagãos, porque é pedra de tropeço na vida daquele que realmente crê, né? Na vida daquele que quer crescer na graça e no conhecimento. Presta atenção, hein? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o quê? Coisas boas, coisas novas, entender que estamos em novidade de vida, da cruz para cá, né? É novidade de vida, é novo e vivo caminho. O caminho, a verdade e a vida foi para os judeus, né? Que esperavam assim o Messias, estão esperando até hoje que não creram. Entende? Por isso que estão esperando, assim, tem que, entendeu? Presta atenção, mas nós não somos judeus. Nós cremos, nós não somos como Tomé, que precisamos poupar, né, das coisas concretas, vir para aqui. Não, nós somos adeptos, nós somos do grupo de Hebreus 11:1, né, desta fé que não vemos, mas temos certeza, né? Presta atenção, hein? Então, 16, mas nem todos obedeceram o Evangelho, né? Nem todos. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, né? Está lá em Isaías 53. Quem é que creu em nossa pregação? Foi uma profecia que está se cumprindo. Quem é que crê? Quem é que creu? Se querem o tempo todo estar voltando, retrocedendo, né? Retrocedendo para o pacto da lei, é porque não creram no Espírito da graça, não é verdade? Presta atenção, hein? Mas pergunto, será que eles não ouviram? Será que eles não ouviram? Será que não estão ouvindo? É claro que sim. É claro que sim, né? Mas querem ficar no Egito, né? Fazendo tijolos. Lá tem carne, né? Querem voltar para lá. Querem ter os seus senhores, ser escravos. Entendeu, menina? Presta atenção. Não querem ser filhos da livre, querem ser filhos da escrava. O que podemos fazer, né? Podemos animar uns aos outros, né? A avançar. Aqui em Colossenses 1, versículo 21 diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos, né, no entendimento, pelas obras, né, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, na cruz fomos batizados, né? Presta atenção, hein? O verdadeiro batismo, né, foi na cruz, pela fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então somos selados, né? Presta atenção. Agora, porém, eles o que reconciliou. Então na cruz, aqueles que já eram de casa foram o que? Reconciliados, né? Mas aqueles que não eram de casa tem que ser anunciado o Evangelho, né? Essas boas novas. Presta atenção, hein? Versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, né? Achará ele, diz da palavra, achará fé na terra, né? Achará fé na terra. Entendeu? Presta atenção. Né? Disse naquele tempo, achará fé na terra. Entendeu? Na destruição, vamos falar numa linguagem clara, na destruição do templo físico, para vocês serem o templo, meu templo espiritual. Isso aconteceu, né? Uma escatologia consumada no ano 70 DC. Presta atenção, hein? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual, entendeu? Presta atenção, Paulo me tornei ministro. Presta atenção, menino, presta atenção. Então, a graça, né, foi o evangelho que foi pregado o quê? A toda criatura, entendeu? Até a derrubada do templo, entendeu? Jesus
profetizou derrubar do templo, Mateus 24, tudo é isso, que fez o cara falar do negócio de mundo, sinal, é a derrubar do templo, entendeu? Presta atenção. Então, Colossenses 1:23, foi pregado a toda criatura, a graça, toda criatura judeu, porque aquele dia da derrubada do templo, né? Foi o dia o quê? Da verdadeira expiação ali, separação, né? Ovelha e bode, entendeu? Pela fé, né? Verdade, presta atenção, hein? Então, para nós temos que entender que foi incumbido a Pedro a igreja da circuncisão, do que já havia ali, daquele povo que esperava, né, daquela noiva que esperava o noivo veio, teve um casamento, porque a aliança eterna é casamento, entendeu, minha? Presta atenção, se tu ler lá todinho Apocalipse 21, você vai entender, 21, 22, você vai entender que houve o quê? Um casamento, agora não tem nada mais negócio de noiva, isso é antes do Messias, né? Se esperava a expectativa da noiva, noiva é nação. Então, na Israel, que era nação, né? Desejada, cuidada, esperada, né? Mas, preste atenção, hein? Então, houve-se uma união, não somente de Israel, mas grego, fulano, ciclano, baseado. Então, houve-se ali, tirou um povo que virou uma nação, que é a esposa, né? Agora a esposa, não existe mais noivo, nem também cordeiro, entendeu? Esse negócio de cordeiro, ele já veio, já pagou o preço, o cordeiro já foi, entendeu? Derramou o sangue, acabou, menino, chega, não tem mais negócio de cordeiro, não. Jesus ressuscitou, entendeu? É Espírito Santo agora, o cordeiro foi estar na história, aliás, a Bíblia toda é história, entendeu? A gente tem que entender, né? E realmente foi uma história o quê? Para os hebreus, né? Então ali, vamos agora separar o negócio para entender melhor. Então, como eu disse, Pedro foi incumbido o quê? Do evangelho da circuncisão, né? E Paulo foi incumbido o quê? Da graça. Então, entendeu? Pedro foi incumbido o quê? Do evangelho, das boas novas para os judeus, para os circuncisos. É fácil de entender, né? Jesus não falou? Tu és Petros e tudo, edificarei em ti a minha igreja. Jesus era judeu também. Jesus foi circuncidado. Por isso que hoje não adianta tu fazer alguns ritos de judeus, mas você não foi circuncidado, tu não circuncida, entendeu? Presta atenção, né? Entendeu? Porque se for fazer coisa lá da lei, tem que fazer tudo que é da lei. Entendeu? Não é de fazer uma coisinha, entendeu? Presta atenção, hein? Gálatas 3:10, entendeu? Presta atenção. Então, agora, Paulo foi incumbido o quê? Da graça. A graça foi dada a Paulo para trazer, né? Não somente aos judeus, mas principalmente aos gentios. Entendeu, menino? Presta atenção. Porque Paulo não podia falar com os circuncisos, porque, entendeu? Porque ele era perseguidor. E ele não entendia nada, então ele não andou com Jesus, né? Pedro andou, Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, se você ler Gálatas 2 todo, você vai entender. Ali a conversa de Paulo com Pedro falando, entendeu? Que ele era do evangelho que da circuncisão e ele da graça, ele da incircuncisão, né? O evangelho da incircuncisão é a graça. Tá entendendo? Me presta atenção. Então, Paulo, ele não aprendeu com homem nenhum, né? Ele foi, a luz veio, ele deu lucidez para ele trazer, ele não aprendeu com homens, né? E Pedro sim, mas ele não aprendeu com homens, tá entendendo, menino? Presta atenção, vê se entende, entendeu? 1 Coríntios 2, entendeu? Paulo falando ali, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não fiz, né, com ostentação, negócio de hierarquia, querendo ser melhor, mais santo, entendeu? Mais poderoso, mais estudado, mais isso, aquilo outro. Eu não fiz, entendeu? Presta atenção, hein?
Quando eu tive anunciando o ministério, né? E o mistério, presta atenção, vou ler de novo. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério, entendeu? De Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, presta atenção, porque decidi nada saber, né, entre vocês, entendeu? Não é que, entendeu? Não é igual Lucas, entendeu? Que é historiador e foi aprender tudinho, pesquisar tudinho para poder falar para Teófilo, né? Entendeu? Presta atenção. Lucas também não andou com Jesus, presta atenção. Então ele disse: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser o que? Jesus Cristo, né? Porque ele encontrou foi com Cristo, entendeu? Presta atenção. E este é o crucificado, ele especificou, entendeu? Eu não quero saber, eu quero saber mais do Jesus crucificado, porque é essa incumbência que eu tenho para levar para o povo, então eu quero ficar ciente, entendeu? Do que aconteceu. Aí vem aquelas passagens explicando tudinho, entendeu? E tudo que aconteceu até na última ceia, entendeu? Que aí o povo virou e começou a fazer doutrina em cima disso, né? Porque Paulo depois foi lá e falou, exortando, que ele soube como é que foi, né? A ceia que teve o traidor, aí foi lá falar com os coríntios, né? Falar com os coríntios que estavam ali na festa do amor, festa ágape, fazendo tudo errado, né? Aí gerou, né? Gerou assim uma doutrina, presta atenção. 3. E foi o que? Em fraqueza, né? Que nós temos que ter humildade, não ficar falando, achando que gravata, o saião é o bambambam no reino de Deus. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé, né, que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está entendendo, menino? Vai abrindo o olho aí. Sabemos que em 1 Coríntios 3, né, 10, 11, ali no versículo 11, diz que não podemos lançar outro fundamento no Evangelho, né, nessa novidade de vida, a não ser o Jesus Cristo. Mas o que é que nós vimos direto? É Abraão, é Moisés, é Sansão, é Samuel, é quem, entendeu? Não liberam esses povos como história, mas liberam como doutrina, como ensinamento. Entendeu, minha? Presta atenção. E na Malaquias para trás, né? Não tinha ainda o Cristo vivo, né? Presta atenção. Então não tinha nem a verdade, o caminho, a vida, quanto mais o novo e vivo caminho, a novidade de vida. Então presta atenção, menina. Então, para nós terminarmos, vamos entender um pouquinho, entendeu? Porque tem uns que parece que entende a graça, mas daqui a pouco a gente vê fazer rito, fazer coisa de tradição, de costume dos judeus, entendeu? Presta atenção, a gente acaba não entendendo, às vezes na mesma pregação, entendeu? Eles vão lá e vem cá. A gente acaba confundindo, não a nós que somos iluminados, né? Mas assim, é de responsabilidade para aqueles que ouvem. Então nós temos que entender que é de responsabilidade para aqueles que pregam, né? Que falam. Então nós temos que entender. Então preste atenção, e você tem que prestar atenção, muita atenção naquilo que tu fala amém, porque amém é assim seja. Entendeu, menina? Preste atenção, hein? Então Gálatas fez assim: ó Gálatas insensatos, né? Vamos trocar Gálatas por religiosos. Ó religiosos insensatos, preste atenção, hein? Quem os enfeitiçou? Foi quem? Foi o Jesus de Nazaré? Foi Moisés, Abraão, Isaac? Preste atenção, entendeu? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo, né?
Morreu, como é que vocês estão anunciando a morte de novo? Como é que vocês estão adorando entendeu? Em vez de ser em espírito em verdade, está adorando em memória. Há uma contradição aí, ou vocês adoram em espírito em verdade, ou adoram em memória, vocês escolhem, tá? Entendeu? Não pode ter dois senhor, entendeu, menino? Ô, presta atenção. Entendeu? Vocês vê o significado da morte de Jesus Cristo, né? Tão claramente, vocês viram tão claramente, como se tivesse até num espelho, né? Como se estivesse exibido de Cristo de vocês em um quadro, num espelho, retrato, entendeu? Morrendo na cruz. Vocês viram o significado, uma coisa que já aconteceu, não vai ficar acontecendo, entendeu? Presta atenção. Lembre-se que lá em Hebreus está falando que foi de uma vez por todas. Entendeu, minha? Acabou. Então agora é adorar, agradecer, ser grato pelo aquilo que já aconteceu. Entendeu? Só gostaria de saber uma coisa de vocês, né? Estamos em Gálatas 3, hein? Presta atenção, hein? Só gostaríamos de saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar, foi pelas obras? Foi pelas obras que vocês, né? Foi no pacto da lei? Foi lá que vocês receberam o Espírito? Ou foi no pacto da graça? Presta atenção, hein? Entendeu, menino? Só gostaria de saber uma coisa: de vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer, né, tem que ter obediente. Obediente é quê? Obediente às coisas de judeus, dos fariseus, dado o pacto da lei? Presta atenção. Presta atenção no que está sendo obediente. Entendeu, menino? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual, né? No princípio, porque vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Por quê? Presta atenção, hein? Vocês, né? Sofreram tanto pelo Evangelho, né? Pelas boas novas, e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela. Mas mal posso acreditar nisso, porque quando vocês vão em dogmas, em procedimentos, rudimentos de leis passadas, como doutrina, vamos pregar o Evangelho, abre em Deuteronômio 28, no pacto de lei de maldição. Oh, meu Deus, já estamos no pacto né, que Deus liberou toda sorte de bênção. Presta atenção. Entendeu? Tem que entrar isso na cabeça, entendeu? Na nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Tem que entrar, gente. Né? Porque senão dá um passo para frente e 10 para trás. Né? E lembre-se que foi dito em Mateus 7, 22, 23. Fiz maravilha no seu nome, curei no seu nome, mas Deus vai apartar de mim, não vos conheço. Então, vê direitinho o que vocês estão dizendo, amém? O que está sendo liberado, não somente no falar, mas na prática. Entendeu? E eu lhes pergunto de novo, versículo 5 de Gálatas 3, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas, ou pela fé com o qual receberam a palavra? Entendeu, me presta atenção. Aqui em Gálatas 2, né? Assim na conversa de Pedro com Paulo, Paulo até fala para o menino que para mim tudo que vocês querem aí é esterco, considera como esterco. O que me interessa é que o Espírito Santo me iluminou e me ilumina, e é o ministério que queira ou não queira, como está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz assim: é esse ministério que eu vou pregar em tempo, fora de tempo, mesmo que vocês não queiram.
temos que cabalmente, né, anunciar e concluir, né, o nosso ministério, entendeu? Porque não aprendemos com homens. Paulo, né, nós já lemos aqui, né, me parece que foi em 1 Coríntios 2,4, né? Eu não aprendi com homens, não aprendeu, ele não aprendeu com homens, né? Não foi aprendido com homens, preste atenção. Então temos que entender e liberar. Vamos depois ler também lá Hebreus 6 todos, né? Vocês pegam aí lá e lê, medita. Hebreus 7 todo. Ali de Hebreus 6 em diante, vocês têm que ler tudo, para vocês entenderem, né? Até lá em Hebreus 7, ali no versículo 12, me parece, né? Tá falando, quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. E mudou, menina, então, né? Entendeu? No Evangelho eterno, que a graça foi dada a Paulo para trazer, entendeu? Paulo, que foi favor imerecido, que Paulo não era judeu, né? Entendeu? Por isso a graça, Paulo não era judeu, por isso que fala assim, favor imerecido. A graça foi dada a Paulo, que poderia a palavra ter dado a Pedro, a Tiago, a fulano, a ciclano, entendeu, menino? Presta atenção, hein? Entendeu? Por isso que Tiago é até, ó, meio assim, titubia, diz assim, quis botar o bedelho dele, diz que, entendeu? Que a fé tem que ter obras sim, ele falou lá, entendeu? Leia lá o livro de Tiago, que eu acho que é do capítulo 2, entendeu? Tem que ter, mas aí ele disse no versículo anterior, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que a religião de Deus é assistir os órfãos. Ele falou certo, porque lá nas escrituras está assim, Deus das escrituras, entendeu? A religião de Deus é assistir o necessitado, entendeu? Não é o necessitado assistir as casas, mas é as casas assistir os necessitados. Também, menino, presta atenção, vamos entender a palavra, é fácil. Então vamos finalizar esse raciocínio falando, né, de Romanos 4, que diz assim, ó, Abraão foi justificado pela fé, não foi pela obra, né? Pela fé. Quando ele pegou Isaac, que foi ali levar Isaac, né? Ele foi justificado pelaquela fé, ele não viu Deus, né? Mas ele ouviu e creu, entendeu? Foi pela fé, não foi pelo sacrifício, que ele não sacrificou ninguém, entendeu, menino? Presta atenção à diferença, que geralmente falam dessa passagem, né? Mas querendo falar sobre sacrifício. Não, essa passagem está falando sobre a fé, né? A verdadeira fé, de Hebreus 11, 1. Não estamos vendo, mas cremos, entendeu? Então já naquele, por isso que Abraão é o pai da fé, entendeu? Dessa fé, da graça, entendeu? Então, o que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, né? Porém não adianta, não diante de Deus, né? Porque então foi pelas obras. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o que? Atribuído para a justiça, né? Lá em Gálatas 3, também você lê todo que está falando sobre isso. Presta atenção. 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como que favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, né? A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi, né, declara ser bem-aventurado, né? Aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras, né? Independentemente de obras. Então entenda, não podemos andar segundo obras e nem, entendeu? E nem passarmos para frente, não pregarmos, né? Que a justificação é pelas obras, não. Sempre foi por fé, entendeu? Pela fé. Então aqui finalizando em Hebreus 6, diz assim, ó, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina,
entendeu? De Cristo, tem versão que fala os rudimentos, deixando esses negócios, entendeu? De tradição, ritual, aprendi com o vovô, com a vovó, com o fulano, me ensinou, eu aprendi com isso aqui. Não, nós não aprendemos com o homem, entendeu? Nós aprendemos com o Espírito Santo, entendeu, menino? Preste atenção. Então, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Avancemos, né? Vamos avançar, não fica amassando barro, entendeu? Fazendo a mesma coisa. Avancemos, né? Vamos avançar, né? Não o que? Lançando de novo, né? A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, né? Preste atenção, foi João que teve assim, a palavra de arrependimento, aí batizava nas águas, mas veio aquele que é pelo ouvir a palavra de Deus, né? Preste atenção, e aí é batizado, entendeu? É reconciliado, batizado, mergulha, né? Sai de um estado e nasce em outro. Não estou falando de estado de cidade, não, estado assim, de espiritualmente falando. Então é isso, menino, presta atenção, né? Então não lança de novo, né, a base de arrependimentos de obras mortas da fé em Deus, né? E o ensino de batismo e da imposição de mãos, as coisas, entendeu? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permite. Entendeu, menino? Presta atenção. Então não se liga nas coisas, o pessoal deve se ligar nas coisas passadas, né? Acha que mergulhou nas águas já é nova criatura. Não, nova criatura, toda nova criatura, né? É aquele que ouve a palavra. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha palavra, elas ouvem a minha palavra. Então é esses, entendeu? Chegai-vos a Deus, entendeu? Não há rudimentos, né? Não há doutrinas vãs, filosofias, coisas assim, entendeu? Não entre em discussão com ninguém, entendeu? Mas olhe para a luz e siga a luz, entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então terminamos falando que Deus não tem prazer naquele que recua, né? Não tem prazer. E o que é recuar? É que ele já trouxe a graça, né? O favor merecido gratuitamente, você recua, né? Ele trouxe bênçãos e bênçãos, vida e abundância, e você se recua para o pacto da maldição. Isso é recuar. E Deus não tem prazer naquele que está na graça, né? E anula a graça de Deus. Está lá em Gálatas 2, né? No versículo 20 e 21. Então agora sela mesmo, menino, presta atenção, que entendeu? Vamos findar esse entendimento que a justificação é pela fé. Nunca foi por obra e sacrifício nenhum, entendeu? Nunca foi por obediência às leis judaicas, entendeu, menino? Foi pela fé, entendeu? Leia Romanos 5, quem tem que entender lá, em Romanos 8. Presta atenção. Então, finalizando aqui em Gálatas 2, né? A partir do versículo 15, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que nos ligar, entendeu? Pegar a visão, né, que foi dada ali aos gentios, entendeu, menino? Presta atenção. Nós, judeus, a gente fala, né, presta atenção, quem está falando é judeu, a gente tem que ler e entender, menino. Traz, entendeu? Literalmente, presta atenção. Nós, judeus, naquele tempo, entendeu? Ele está falando assim, ó, nós, judeus, por natureza, né? Paulo diz, nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido, né, em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras, né, da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ali falou será, né? Mas a gente hoje fala ninguém foi justificado. Porque não havia justo nenhum sequer, já falei, né? Nem do Reino do Norte, nem do Reino do Sul. Que ele está se falando para os judeus. Presta atenção, hein?
Então, mas se nós procurando ser justificados em Cristo, né, fomos também achados pecadores, né? Achados pecadores, que pecador é transgressor da lei. Hoje nós, né, não, Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba, né? Presta atenção, mas pecadores não somos, porque pecado era a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe transgressão. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas se nós procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso, né, significa que Cristo é ministro de pecado? De modo nenhum, porque se volto a ficar, né, a edificar aquilo que destruir, né, a mim o mesmo constituo o quê? Transgressor, né? Porque Cristo já tirou os pecados, Romanos 8, não, mas condenação, presta atenção, entendeu? E já justificou, entendeu? Presta atenção. Então, menino, presta atenção, 19, porque eu, mediante a própria lei, né, que ele estava ali naquele período, né, ele disse assim, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver o que é para Deus, porque ele estava trazendo o que é a graça. Estou crucificado com Cristo, né? E se Cristo te libertou, verdadeiramente está livre da lei. Presta atenção. Agora presta atenção, 20. Logo já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, né? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, na carne, né? Vivo pela fé no Filho que é de Deus, em Cristo. Que não é um filho do homem, filho de Deus, entendo. Entendeu? Não mistura as coisas, entendeu? Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Filho do homem, não adianta ter ficado no céu da morte, porque ele já morreu, menino. Presta atenção. E nem adorar ele em memória, porque ele falou para os seus discípulos ali naqueles dias, 3 dias ali, entendeu? Ele ressuscitou, ele já viveu, entendeu? Presta atenção. Até que ele veio, o quê? Até que ele veio, entendeu? Só que ele veio, lembra que o anjo falou só, da mesma forma que tu está vindo subir, é do jeito que ele vai vir descer. Ele veio, ele desceu, fez a parada na justiça. Ele desceu invisível, ele foi, entendeu, menino? Espírito. Ele subiu em espírito, ele não foi filho do homem, foi carne que subiu. Da mesma forma que ele subiu em espírito, ele desceu em espírito. Entendeu, menino? E o espírito já tinha andado por ali. Pedro falou, é fantasma. Entendeu, menino? Aquele menino do caminho de Emaú também não reconheceu ninguém, entendeu? Presta atenção, hein? Paz seja convosco. Entendeu, menino? Presta atenção e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.